Maravilha, pessoal. Mais um papo aqui de Seis Sigma. Estou aqui com o Master Black Belt, professor Fernando, nosso Black Belt aqui, professor José Carlos. E o papo de hoje é sobre ferramentas que apoiam toda a metodologia de Seis Sigma. E o professor Fernando, o professor José Carlos vai comentar um pouco aqui sobre a experiência deles na aplicação dessas ferramentas. Quais são os tipos de ferramentas que podem ser utilizadas aí na condução de um projeto Seis Sigma? Professor Fernando, por favor, aí, coloque alguns exemplos, algumas situações para a gente. Então, legal, assim, obrigado novamente aí, pessoal, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre Seis Sigma. A gente, assim, né, para deixar muito claro, tá? O Seis Sigma em si, ele não é nada, assim, novo do ponto de vista de ferramentas, tá? Então, a gente vai falar aqui de ferramentas que são velhas, conhecidas, que as pessoas muito provavelmente já utilizaram em algum momento, mas que normalmente elas ficam dispersas, né? Então elas ficam assim meio perdidas, eu não sei muito bem quando usar e para que usar. Eu acho que o grande diferencial do Seis Sigma é de alguma forma integrar essas ferramentas, né? Amarrar essas ferramentas em um método específico ali de análise e resolução de problema. Então a gente tem ali um fio condutor, que é o método, né, que é o DMAIC, né? Então o Define, Measure, Analyze, Improve e Control, né, que são as fases do método, onde a gente vai analisar o problema, vai medir, vai depois determinar qual é a causa, vai tomar ações e vai controlar para que essas ações sejam mantidas no longo prazo. Para que a gente consiga fazer isso e cumprir com cada uma dessas etapas, o Seis Sigma apresenta para a gente um grande referencial de ferramentas, que são ferramentas conhecidas, ferramentas essas que nós vamos falar aqui hoje, por exemplo, que eu selecionei, são ferramentas da qualidade, muito conhecidas, as 7 ferramentas da qualidade, né? Muito falado por aí. Professor Fernando, as ferramentas do Seis Sigma não são só aquelas bem complexas, estatística avançada? Você está falando que tem ferramentas básicas também? Muito pelo contrário, eu diria até que as ferramentas mais simples são aquelas que a gente vai mais usar. Não que não se utilize ferramentas mais avançadas, né? Então é de grande ajuda para um projeto Seis Sigma você fazer uma análise estatística ali, um teste de hipóteses, eventualmente uma análise de variância. É muito legal, você pode usar. É um pouco mais complexo, sem sombra de dúvidas, mas você tem outras ferramentas que são mais simples e que podem conduzir à resolução de um problema também, da mesma forma. O Seis Sigma ele funciona assim como uma grande caixa de ferramentas, onde a gente vai fazer ali a seleção daquela ferramenta que melhor vai nos ajudar a consertar um pedacinho ali do nosso problema, vamos dizer assim, tá? E o que vai nos dizer qual é a ordem em que a gente precisa consertar esse problema, né? Por onde que eu começo e até onde que eu tenho que ir para concluir esse problema? É o método quem nos diz isso, tá? Então a gente vai ali seguindo o método e vai utilizando essas ferramentas para entregar aquelas questões que estão colocadas como obrigatórias pelo método. Então a gente tem um passo a passo para analisar um problema e fazer essa análise de forma estruturada. E essas ferramentas elas vão então se integrando, a gente vai fazendo uso delas e vai conduzindo o método ali para a resolução do problema. Tá? Então, o que a gente pode dizer assim, ferramentas, em termos de ferramentas, o Seis Sigma não vai te trazer nenhuma novidade, não é nada novo. Agora, a forma como a gente usa essas ferramentas que já são muito conhecidas, né? E que muitas vezes estão dispersas. A forma como a gente reúne todas elas e faz um bom uso para a resolução de um problema, essa é a grande novidade. É isso que muda completamente aí a forma como a gente conhece e faz o uso dessas ferramentas, né? Deixa de ser uma coisa teórica, que eu uso quando eu acho que eu tenho que usar, para uma coisa estruturada, né, que tem um objetivo, que é resolver um problema, é entregar um resultado. Então, essa integração é que é a grande novidade do Seis Sigma, é colocar as ferramentas em prol de uma análise, de uma resolução de problemas. E para que a gente possa fazer isso, o método ele não te obriga a fazer o uso de uma ou de outra ferramenta. Você é livre para fazer a análise como for melhor para o caso que você está estudando. A questão é dar uma boa resposta para cada uma das etapas do método, tá? A ferramenta é uma forma que você tem de fazer isso. Você vai usar aquilo que você considera mais apropriado, tá?
não existe o certo ou errado, o obrigatório ou não obrigatório. O que é importante para o Seis Sigma é que você tenha ali uma boa aplicabilidade do método, e as ferramentas, como a gente disse, elas são realmente ferramentas, né? Elas são para serem utilizadas conforme a necessidade, tá? Então, assim, só para dar um panorama geral aqui, algumas das coisas que a gente pode falar em termos de ferramenta do Seis Sigma, tá? Algumas daquelas que são, embora simples e totalmente conhecidas, né? A gente costuma utilizar muito aí, né, dentro de um projeto Seis Sigma. Então, a gente pode falar aí sobre as 7 ferramentas da qualidade, começando, por exemplo, pela folha de verificação, que nada mais é do que uma forma de se estruturar uma coleta de dados. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: o Seis Sigma ele vai trabalhar essencialmente com dados e fatos. Para que a gente possa trabalhar adequadamente dessa forma, a gente precisa se preocupar com a qualidade dessa informação que vai ser coletada. Se os dados que eu vou utilizar são confiáveis, né? Como que eles foram coletados, em que período, né? Se foram coletados apropriadamente ou não. Então, a folha de verificação ela funciona dentro de um projeto Seis Sigma, né, como um planejamento para a obtenção de dados que eu vou utilizar ao longo do meu projeto. Então, quando eu estou lá pensando assim, poxa, eu tenho um problema, por exemplo, aqui eu tenho um problema de qualidade com uma peça, né? Quais são os problemas de qualidade que eu posso ter aqui? Eu faço ali uma folha de verificação, elencando esses componentes, esses problemas, digamos assim, potenciais relacionados àquela peça. Então, risco, batida, furo insuficiente, né? Sem profundidade suficiente, uma rebarba, né? Então eu coloco lá, planejo quais são os dados que eu quero coletar direitinho ali. Todas as falhas que eu tiver aqui eu vou coletar e vou marcar aqui o que foi risco, o que foi batida, o que foi alguma rebarba que ficou. E eu vou capacitar a pessoa que eu designar para fazer a coleta para fazer o preenchimento daquela folha de verificação. Determino uma forma de fazer isso, local, qual é o prazo de coleta, tudo direitinho, como que a informação vai ser registrada e coloco alguém para fazer essa coleta de dados para mim. Ao final desse processo, a folha de verificação vai te trazer um resultado ali de uma coleta de dados que, em teoria, foi bem planejada, ela tinha ali seu objetivo muito bem determinado, a forma como esses dados seriam coletados estava muito bem estabelecida, a pessoa que ia coletar os dados foi treinada para fazê-lo. Então, a chance desses dados te trazerem informações mais confiáveis é muito maior do que se eu simplesmente coletasse aleatoriamente a informação que muitas das vezes poderia estar incompleta, poderia não estar sendo registrada da forma como a gente gostaria, né? Alguma coisa poderia estar passando e a gente não ter conhecimento. Então, é fundamental ali para a confiabilidade dos dados, tá? Essa é uma das ferramentas, por exemplo. Ou seja, uma ferramenta extremamente simples, mas que requer um planejamento, né? Porque dados mal coletados vai dificultar a tabulação. Perfeito. Né? Muitas das vezes a informação não estará da forma como você espera que ela esteja, né? E eventualmente até pode estar errada, né? Então, assim, a informação coletada ela pode não ser correspondente com aquilo que você está estudando, né? Então, é fundamental você planejar bem uma coleta de dados, né? E uma folha de verificação pode te ajudar nesse sentido. É uma coisa extremamente simples, é um formulário, né? Mas que você parou para determinar quais são as informações que eu quero coletar, como que eu quero fazer, quem que vai coletar, qual que é o prazo, enfim, tudo isso. E o mais interessante quando você fala de uma folha de verificação, quando a gente fala em análise de dados, as pessoas imaginam que o Black Belt ou o Green Belt, eles vão em campo lá para coletar os dados. E não é uma verdade, né? Porque aí você pode ter uma pessoa simples. Quem vai fazer essa coleta de dados, se a gente vai falando de uma máquina, vai ser o operador da máquina. Ele está operando, então ele já vai fazendo isso. Se a gente vai falando, por exemplo, de uma questão de nível de qualidade, de repente você tem um setor lá de um controle de qualidade, uma inspeção visual, em que as pessoas vão fazer a análise e aí elas vão registrando. Depois todos esses dados eles são encaminhados, né, para o Black Belt, que vai fazer depois as análises, né? Exato. E aí, assim, pode parecer uma coisa boba, né? Vou fazer um formulário para coletar dados. Não, anota aqui em qualquer lugar. Anotar em qualquer lugar você vai perder a informação, vai registrar de forma incorreta, né?
né? Então, assim, é uma coisa que pode parecer muito simples, mas que faz toda a diferença na qualidade da informação que vai ser registrada. Tá? Então, essa é uma das ferramentas, por exemplo, que a gente incentiva o uso. Extremamente simples, mas que traz um bom resultado. A partir de uma ferramenta como essa, você pode aplicar uma outra, por exemplo, que a gente costuma usar bastante, que é o diagrama ou gráfico de Pareto, tá? Que nada mais é do que a gente fazer uma estratificação, que a gente chama de um problema principal. Então, como a gente já estruturou lá a nossa folha de verificação, então, por exemplo, eu tinha um problema de qualidade lá e eu dividi, né, o que era risco, batida, rebarba, eu posso, a partir destes dados, gerar um gráfico de Pareto para poder determinar o que é mais relevante para aquele problema que eu estou estudando, né? O que é mais comum, qual que é a principal ocorrência em termos de frequência, né? E o gráfico de Pareto ele vai nos permitir fazer um gráfico simples, onde muitas das vezes essa informação que vem de uma folha de verificação já nos traz, muitas das vezes, né, uma estratificação. E a partir dali eu consigo começar a direcionar muito bem a minha análise, né? Porque o gráfico de Pareto ele vai nos permitir identificar aquilo que é mais significativo. Então ele tem ali o que a gente chama de regra dos 80-20, né? Então assim, ó, cerca de 80% aí dos problemas estão relacionadas ali a 20% das estratificações, tá? Então 80% de todas as ocorrências estão relacionadas a 20% dos componentes. Então eu gasto muito mais energia, né, em 2, 3 problemas pontuais ali, por exemplo, lá a minha batida e o meu risco, e muito menos energia em um monte de outros problemas menores que representam muito pouco do meu total. Então, é um gráfico muito simples, um gráfico de barra, acompanhado com uma linha que acumula a frequência relativa dos resultados, onde rapidamente a gente consegue identificar quais são os principais focos do meu problema, onde eu tenho que gastar mais energia de análise, né? Um gráfico de Pareto ele é aplicável em N situações, tá? Quando a gente traz para dentro de um Six Sigma, por exemplo, a gente sempre está ali preocupado em tentar direcionar a análise, né? Tentar determinar quais são os estratos mais significativos para onde a gente tem que seguir a análise. Então, é extremamente útil ali, a gente costuma usar bastante na fase do measure, né? Onde a gente está ali tentando identificar aonde que a gente vai seguir a nossa análise. Ao invés de eu analisar aqueles problemas muito pequenininhos, né, que representam muito pouco em termos de ocorrência, eu vou gastar energia naqueles que representam a maior parte do meu problema, tá? Então esse é um outro exemplo de ferramenta que a gente pode usar aí, que é muito comum, inclusive, de ser usado dentro de um Six Sigma, tá? Lista de verificação, diagrama ou gráfico de Pareto. Uma terceira ferramenta, professor Fernando. Podemos falar do histograma, por exemplo, que é outra ferramenta bastante comum aí da gente utilizar. O histograma ele serve para a gente avaliar ali a frequência, né? Muitas das vezes associados a dados que nós coletamos ali no nosso processo, especialmente dados quantitativos, né? A gente consegue, a partir de um histograma, avaliar qual é a distribuição de frequência de um determinado fenômeno, tá? Então vamos supor lá, nós estamos preocupados com algum problema e esse problema está associado a uma especificação. Vamos supor que a gente tem aqui um diâmetro que a gente está interessado em estudar, né? Esse diâmetro, se eu começar a medir várias peças diferentes, muito provavelmente ele vai apresentar algum nível de variabilidade. Da mesma forma, quando a gente desenha, né, quando vem um desenho aqui, uma especificação técnica desse diâmetro, ele tem ali o que a gente chama de uma tolerância, né? Então ele pode ir aqui, por exemplo, vamos supor lá de 5 milímetros mais ou menos 0,5, né? Aquela é a tolerância, é onde a gente tem que trabalhar. Se variar ali dentro daquela tolerância, o item é considerado ok, bom, né? Ele está dentro da especificação. Se ele varia além dessa tolerância, esse item já vai ser considerado, aquilo que excedeu a tolerância, vai ser considerado um item fora da especificação. Então o diagrama, o histograma, ele nos permite justamente fazer uma análise dessas informações. Por exemplo, lá, se eu for coletar diversas peças e medir o diâmetro, eu consigo fazer uma distribuição de frequências associados a esses diâmetros para determinar se todos eles estão dentro ou não da especificação, e se tiver algum item fora da especificação, eu consigo determinar com que frequência isso costuma acontecer
se é um desvio que ocorre para cima ou para baixo do limite de especificação, se na média o meu processo está próximo do valor nominal ou não, né? No nosso caso a gente colocou 5 mais ou menos 0,5 milímetros, se eu tiver ali a média, o meu histograma, o ponto mais alto dele estiver mais próximo do valor nominal, do 5, significa que o meu processo está bem centralizado. Agora, se eu tiver ali mais próximo do 4,95 ou mais próximo do 5,05, meu processo vai estar descentralizado. O que significa que provavelmente eu devo produzir ali uma quantidade grande de peças ou acima ou abaixo da especificação, a depender de onde que está a frequência maior ali do meu processo. Então, também é muito útil ali, até para a gente entender o que está acontecendo. Estou produzindo acima da especificação, abaixo da especificação, qual é o comportamento da distribuição ali, da característica de interesse que eu estou estudando. Parece uma distribuição normal, é uma distribuição assimétrica, né? Eu consigo tirar várias informações aí também a partir de um histograma, analisando a distribuição de frequência dos dados, tá? E foi colocado o exemplo aí do histograma para análise de uma característica dimensional ali, né? Isso. Mas isso poderia ser para qualquer variável, né, que possa ser mensurável, né? Sim, ele é uso bastante amplo, tá? Muito mais para dados quantitativos, né? Ele tem que ter ali alguma questão quantitativa, até porque quando a gente vai fazer o histograma, a gente divide ali em classes, né? E essas classes, elas costumam ter um intervalo. Esse intervalo, então, geralmente está associado a dados quantitativos, mas pode ser aplicado em várias situações, sem sombra de dúvidas, tá? Dimensionais, medição de tempo, enfim, tudo aquilo que, de alguma forma, está envolvido com alguma escala, possivelmente pode ser alvo de um histograma sem grandes problemas, tá? Claro que também requer uma quantidade de dados ali, né? Você precisa ter uma quantidade mínima aí de dados para você fazer um bom histograma. A gente sugere ali aproximadamente pelo menos 30 observações para você ter um bom histograma. Tá? Muito bom. Mas é uma boa ferramenta também, ajuda bastante aí, é uma ferramenta estatística, né, mas que ajuda bastante em termos de qualidade também, muito utilizado dentro de projetos Six Sigma, com certeza. Estatística básica, né? Estatística Nada muito avançado. Nada muito avançado. E esse conteúdo você apresenta lá no curso. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. 3 ferramentas, né? Vamos lá. Lista de verificação, diagrama ou gráfico de Pareto, histograma. Perfeito. Uma quarta ferramenta, professor Fernando. Vamos lá, vamos falar então, a gente pode comentar aqui sobre... vamos falar do fluxograma. Fluxograma também é uma boa ferramenta, tá? Fluxograma nada mais é do que um mapa, né? Um encadeamento lógico das atividades de um processo. Então, dentro do método Six Sigma, dentro do Six Sigma e do método DMAIC, né, melhor dizendo, a gente tem uma fase de análise onde a gente precisa fazer uma boa avaliação ali do nosso processo, entender, né, como é que funciona o nosso processo para tentar determinar o que pode estar causando um determinado problema. O fluxograma ele permite a gente mapear e colocar ali qual é o encadeamento desse processo, né? O que acontece, qual é a sequência em que as ações são realizadas dentro do nosso processo. E a partir dali a gente começa a entender, olha, então primeiro eu faço uma determinada operação, depois isso segue para uma outra operação, aí eu posso ter um ponto de decisão, por exemplo, se meu componente é do fornecedor A, ele vai para uma determinada outra operação, se é do fornecedor B, vai para uma segunda operação. Então, tem ali as nuances do processo que vão nos permitir uma primeira visualização para a gente poder começar a entender, poxa, meus problemas podem estar relacionados a qual etapa do processo, né? Então, o fluxograma ele é muito útil para a gente, muitas das vezes vai fazer um brainstorming, né? Você vai sentar para conversar ali quais são as causas potenciais do problema. É legal você, às vezes, coloca ali um chart, né, com um fluxograma para todo mundo saber quais são as etapas certinhas aqui do nosso processo, o que está envolvido na análise que a gente está fazendo aqui, e às vezes já ajuda o pessoal a entender, poxa, a ordem dos processos é essa, então, pode ser tal coisa, e aí começa a surgir ideias em uma sessão de brainstorming, por exemplo. Além disso, você pode usar um fluxograma para poder determinar qual é o horizonte de análise do seu projeto. Então, às vezes você tem um problema, você precisa determinar onde que eu quero analisar, onde começa, onde termina. E aí,
eu posso determinar a partir de um histograma, não, de um fluxograma, desculpa, confundindo as ferramentas aqui, né, que eu vou começar a analisar a partir do ponto A até o ponto B do meu processo. Aquilo que é anterior ou aquilo que é posterior não está dentro do meu horizonte de análise. E aí você começa a restringir aquilo que você está analisando, né? Então, se eu tenho um problema que é gerado ali nas operações, vamos supor aqui, né, 1, 2 e 3 do meu processo, eu vou focalizar ali, né? Aquilo que está da operação 4 para frente, eu não vou gastar tempo analisando, porque não é o foco do meu projeto. E aquilo que é anterior, muitas vezes também eu não quero analisar, porque o meu problema está concentrado naquelas etapas do processo. Tá? E o fluxograma muitas vezes nos ajuda com isso. Essa ferramenta é uma ferramenta poderosa, né? E passa meio que despercebido pelas pessoas, né? Sim. Me veio, na hora que você estava falando, me veio um exemplo muito prático de um fluxograma que é no hospital. Não sei se vocês já perceberam, mas você chega na recepção de alguns hospitais aí e tem aquela faixinha, cara. Daí, você vai fazer exame e tal, daí pega a faixa verde e aí você vai seguindo, você não se perde, você consegue chegar lá no local. Exatamente. Né? Então o pessoal tem utilizado aí, embora é uma ferramenta que o pessoal não dá muito valor, né? Exceto o pessoal da área de Six Sigma, né, que valoriza muito, mas no dia a dia é uma ferramenta que ela fica solta. Né? E é válido não só para um projeto, tá? O fluxograma eu considero particularmente importante até para o gestor, né? Ele ter ali muito claro qual é o encadeamento das suas atividades ali, dos seus processos, né? É importante que ele tenha, e às vezes parece irrelevante, mas a partir do momento que você torna isso visual, a coisa fica muito mais clara para todo mundo que está envolvido na análise ali, tá? E a necessidade de ter um fluxograma sempre atualizado, né? Sempre acontece de empresas elaborarem um fluxograma, eventualmente por uma necessidade, cumprimento de um requisito. Perfeito. Né? Atualiza o processo, mudanças Mexe, né? de operações. Tem que ser vivo, né? Então ele não é um documento. E assim, né? Muitas das vezes tem o fluxograma, aquele que está na cabeça da pessoa, e a outra é o fluxograma real, aquilo que de fato acontece no processo, né? O que a gente sempre recomenda é assim, você vai fazer um fluxograma ou um mapa de processo que já é um pouquinho mais elaborado, a gente apresenta também no nosso treinamento, é sempre importante você confirmar se aquela concepção teórica de fato é o que acontece na prática, né? Então, muitas das vezes você vai desenhar o fluxograma, a gente senta numa sala aqui e começa a desenhar a primeira atividade, a segunda, a terceira e monta um fluxograma teórico. Depois vai lá no processo e vê se é assim mesmo que acontece, porque muitas das vezes você esqueceu alguma etapa, tem algum ponto de decisão que você não colocou no seu histograma que pode ser relevante. Então, tem o fluxograma que é aquele idealizado e tem aquele que é o real. Então, assim, não só atualizar, como confirmar que aquilo realmente é o que acontece na prática, né? Eu acho que é muito importante. Maravilha. 4 ferramentas até então. As 3 primeiras relacionadas à fase média, né? Lista de verificação, gráfico, diagrama de Pareto, o histograma e aí agora o fluxograma mais relacionado à parte do analyze. Analyze, talvez ali também o finalzinho da fase do define para definir bem o escopo do projeto também pode ser utilizado. Tá? Então, sem dúvida, essas duas fases são mais indicadas. Uma 5ª ferramenta, professor? Olha, acho que a gente pode falar aqui do diagrama de dispersão, que é uma outra ferramenta bastante interessante, onde a gente vai fazer a análise ali de relação entre duas variáveis, né? Então, o diagrama de dispersão ele é um gráfico ali que nós vamos ter 2 eixos, né? Um eixo X e um eixo Y ali, uma ordenada ou abscissa, né? Onde a gente faz um relacionamento entre duas variáveis. Então, muitas das vezes ele vai nos ajudar a entender se existe ou não algum tipo de correlação entre elas, né? Então, se eu, por exemplo, mexo em um fator de processo, por exemplo, aumento a temperatura, né, de uma determinada atividade lá, por exemplo, a fundição, né, eu aumento a temperatura, o que acontece com a dureza do material, por exemplo? Ele aumenta, diminui, né? Então, quando eu coloco duas variáveis e analiso elas através de um gráfico de dispersão, eu começo a entender se existe relacionamento entre as variáveis, e isso é muito útil, principalmente no estudo de análise de causa, né? Então, se existe ali, eu mexer em uma variável, o que acontece com a outra, tá? Não que a gente determine a causa somente por um gráfico de dispersão, mas é muito útil para a gente começar uma análise para tentar determinar quais são as relações de causa e efeito. Então, a gente plota duas variáveis, uma em cada eixo, e avalia o comportamento. A gente consegue verificar tanto a
condição de correlação quanto a força da correlação, né? Quanto mais próximo os dados ali, né? Menos disperso, mais forte a correlação entre eles, tá? A gente vai estudar tanto a parte técnica, né? Entrando no detalhe estatístico do que é a correlação, como é que calcula e tudo mais, mas o gráfico em si é uma ferramenta muito simples e que dá um bom direcionamento, tá? A partir de um gráfico aí como esse, você vai poder já tentar ali, olha, poxa, parece que há uma relação aqui entre essas duas variáveis. Então, pode acontecer, né, delas caminharem em conjunto, pode acontecer delas caminharem de forma contrária, né? Então, quando eu aumento uma, eu abaixo a outra. Isso tudo pode ser bastante relevante. A gente pode, inclusive, começar a determinar qual é o tipo de relação entre essas duas variáveis, né? É uma relação linear? É uma relação quadrática? Né? O gráfico de dispersão pode, inclusive, te ajudar a entender esse tipo de relacionamento, tá? Mas, de novo, sem querer entrar na parte complexa, é uma ferramenta super simples que começa a te direcionar ali potenciais causas de um problema. E esse tipo de gráfico pode ser elaborado no próprio Excel ou requer um software avançado? Então, qualquer Excel vai te dar um bom gráfico de dispersão. Basta você ter uma coluna com os dados de uma variável, uma coluna com os dados de uma segunda variável. Rapidamente você consegue criar, em 2 cliques você cria um gráfico como esse sem nenhuma complexidade. Tá? Maravilha, maravilha. Uma sexta ferramenta, professor Fernando? Eu acho que a gente pode falar aqui das cartas de controle, que é uma ferramenta bastante útil também, tá? A carta de controle ela já requer um pouquinho mais de estatística, tá? Ela precisa ali da determinação de limites de controle, como é que a gente faz, a avaliação da carta de controle também requer um conhecimento estatístico ali para determinação, né, de eventos que a gente chama de não aleatórios. Mas assim, o que é o grande barato da carta de controle? É a gente conseguir determinar se o processo está se comportando da forma como ele deveria se comportar ou se existe alguma condição especial atuando sobre aquele processo. Tá? É natural, como a gente já falou aqui, que exista algum nível de variabilidade nos resultados de um processo. Então, nós falamos lá do diâmetro, né? Se eu pegar várias peças e medir o diâmetro, é natural que tenha algum nível de variabilidade. A carta de controle ela vai permitir a gente verificar se as peças que nós estamos produzindo, se elas estão dentro de uma faixa considerada normal de variação ou se ela está variando além do que seria uma variação normal. Se existe alguma condição que ela está ou variando além daquilo que é considerado normal, ou ela não está variando aleatoriamente, que é uma variação ainda que dentro do controlado, mas que não é aleatória, existe alguma coisa que está influenciando a variação, a gente vai dizer que existe o que nós chamamos de causa especial dentro desse processo. Uma causa especial de variação, ela vai impedir que a gente faça previsões estatísticas apuradas em relação a um processo. Porque existe alguma coisa deturpando os resultados daquele processo a ponto dele se tornar imprevisível. E isso é muito útil para uma análise. Tá? Então, para quem trabalha aí, dentro de processos produtivos, né? Acho que já deve ter visto em algum momento a carta de controle. A carta de controle normalmente ela é desenhada a partir de uma coleta de dados, mas ela costuma ficar à disposição dos operadores ali para ir marcando, né? Cada Sim. peça que ele vai fazer o controle ali de qualidade, ele marca, essa peça, o diâmetro dela foi tal, está dentro do limite de controle ou não, né? E aí depois no treinamento também nós vamos aprofundar o que é o limite de controle, o que é a diferença entre limite de controle e limite de especificação, que são coisas diferentes. Mas a carta de controle em si é outra ferramenta muito útil. Não é uma ferramenta tão complexa, mas requer algum nível de entendimento de estatística, onde a gente vai avaliar se o processo varia de forma aleatória ou se há causas especiais atuando naquele processo. É bastante importante, né, para a gente poder, digamos assim, fazer previsão acerca da variabilidade de um processo. Tá? A gente vai dizer que o processo só é estatisticamente previsível quando ele está livre de causas especiais, quando somente causas comuns atuam sobre ele. Que maravilha, hein? Que vídeo de conteúdo aqui. Nossos Black Belts, o Master Black Belt, professor Fernando, professor José Carlos, esse papo gostoso aqui da 3 treinamentos. E deixe seus comentários, pessoal. Gostou do vídeo? Né? Ajude aí a
fazer com que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. Né? Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no nosso canal também. Né? Deixe sugestões, perguntas. E só rapidamente, Luiz, uma última ferramenta aqui, só rapidinho para complementar a sétima, né, que é o diagrama de causa e efeito, né, que é outra ferramenta bem comum aí do Seis Sigma, onde a gente vai estruturar a análise de causa de um problema, né, geralmente a gente vai usar lá os 6 M's, né, para estruturar ali quais são as principais motes ali, as principais variáveis que podem estar associadas ali à causa de um problema. A gente procura organizar isso. E no final ele fica parecido com uma espinha de peixe, né? Então o diagrama de causa e efeito, também chamado de Ishikawa ou espinha de peixe, né? Também é outra ferramenta bem comum ali, só para a gente falar da sétima e fechar bem o vídeo. As 7 ferramentas da qualidade, né? Ferramentas básicas que são utilizadas no Seis Sigma, além daquelas mais complexas, né? Para análise estatística, a gente começa do básico aí, né? Então não, o pessoal que se assusta aí com Seis Sigma, acha que é algo do outro mundo. Não, venha, conheça o curso do Seis Sigma, né? O curso da A3 é estruturado com diversos exemplos, exercícios, né? Para aplicação, para entender como é utilizado essas ferramentas. Tem o suporte online ali das mentorias do professor Fernando, né? Às quintas-feiras, às 18 horas. Então não tenho receio aí de começar o Seis Sigma, de ter essa mudança de mentalidade, de usar as ferramentas para conseguir uma análise consistente, né, com foco aí em eliminar a causa raiz, as reincidências aí dos problemas. Maravilha, um vídeo de conteúdo aqui. Obrigado, professor Fernando, obrigado, professor José Carlos, né, pelos esclarecimentos, os usos das aplicações das ferramentas da qualidade aí no Seis Sigma. Pessoal, deixe os comentários, se inscreva no nosso canal. E é isso aí, até a próxima. Um abraço. Um abraço. Valeu.